Oi, voltei, gente. Voltei pra começar a primeira parte da história de como eu cheguei aqui na Europa, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Desde muito pequena, eu sempre tive um desejo muito grande de. Diálogo! Desculpa, gente, porque senão vai ficar no meu ouvido. Sempre tive um desejo muito grande de conhecer os Estados Unidos, né? Porque pra mim na época existia Brasil e Estados Unidos, não existia outra coisa. Então eu sempre alimentei isso na minha cabeça quando eu era pequena e depois quando eu fiquei maior eu descobri que existia Europa e outras coisas a mais, né? Enfim. E eu nunca era conformada com a vida que eu tinha, aquela vidinha que eu tinha, né? E pra mim aquilo era muito pouco, eu queria outro, eu queria além, eu queria muito mais do que aquilo, né? Então aí eu comecei a pensar, como que eu vou ter uma vida diferente? Como eu vou sair dessa vida, né? Sou feia, pobre, tenho que arrumar uma solução. Então a minha solução na época foi achar um modo pra sair daquela coisinha, né? Daquele território. Enfim, e aí o que eu fiz? Na época eu comecei a trabalhar como babysitter, trabalhei durante 8 anos como babysitter e ali abriu muito os meus olhos, porque a gente ia pro restaurante com os patrões, viajava, então eu ficava em bons hotéis, comia em bons restaurantes, frequentava o Clube Pinheiros, via aquelas pessoas lindas, ricas, maravilhosas, e meu olho ficava grande, né? Falei, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero pra mim. Então aí comecei a planejar, né, um plano, né? Então vamos assim, aonde que tá, onde o povo rico frequenta? Não é Arthur Alvim, não é Guilherme Esperança, não é Cidade Tiradentes, não é. O povo frequenta um lugar mais badalado, né? Como Jardins, Vila Madalena. E aí eu comecei a frequentar esses lugares também. E aí eu fui, né, abrindo meus olhos, né, pra isso e tal. E aí, gente, nesse tempo eu conheci um italiano. Um italiano se chamava Luca, se chama Luca porque ele está vivo. E esse italiano, na realidade, minha amiga conheceu o amigo dele e o amigo falou pra essa minha amiga, olha, eu tenho um amigo que tá chegando e você tem uma amiga pra apresentar, pra fazer companhia, né? Ele precisa de alguém pra mostrar a cidade, etc. E ela, eu tenho sim. E me apresentou. E aí, meninas e meninos, esse cara chegou. Pensa num homem lindo, 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 lindo. Fiquei uns 6 meses com ele. O tempo que ele ficou trabalhando aqui e foi uma experiência muito bacana, apesar de depois ele deu umas mancadas no final, mas isso fica pra uma outra história. E aí eu fui me apaixonando mais pelos italianos, porque eles têm um modo muito especial de conquistar as mulheres, sabe? E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria um italiano, eu queria falar italiano, queria me casar com um italiano e queria morar na Itália. Isso pra mim era meta de vida. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Primeiro, falar a língua. Corri pro YouTube, Lyrics. Eu tenho mania de falar que quem foram os meus professores de italiano eram os Ramazotti e Laura Pausini. Aprendi com eles. Então eu colocava música, escrevia, ouvia, escrevia, traduzia. E assim eu aprendi, né, o básico do italiano. Mas isso, né, e foi assim durante uns 5 anos, gente. Eu realmente estava determinada. E aí falei, meu, aonde que estão os italianos, né? Aí pensei, Companhia Alitalia. A Alitalia tem a tripulação que fica no hotel, né? Então eu tenho que descobrir onde fica o hotel. Descobri, Alameda, acho que é ali perto da Alameda Santos, ali no Hotel Tulipa, se eu não me engano. Aí a tripulação ficava ali. Falei, então o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ver onde esse povo frequenta, porque como é um povo que viaja, quando eles chegam num país que eles estão, eles querem beber, eles querem jantar. Então aí eu comecei a frequentar os barzinhos ali, né? E fui conhecendo muita gente. E muito italiano, e aquilo só acrescentou
aumentou o meu desejo de querer um. Enfim. Aí, também entrei num site que se chamava nirvan.it e comecei a utilizar esse site e tinha... e conheci uma pessoa que se chama Giovanni. Ciao, Gio! Un bacio, ti voglio sacco di bene, teso. Ci vediamo presto, espero. Que hoje nós somos muito amigos. E eu conheci o Giovanni, a gente conversou mais ou menos um ano. E eu fui pra Itália conhecê-lo. E, gente, só um adendo aqui, uma coisa muito importante, tá? Eu tô falando isso, história de mais de 10 anos atrás. Naquela época, eu sempre viajei com meu dinheiro e sempre com bilhete de ida e volta, tá? Então, assim, eu só fiquei na casa dele porque o prédio onde eu morava era um prédio onde eu morava a família inteira. Pai, mãe, irmãos. O pai dele construiu aquele prédio e todo mundo morava ali. E eu cheguei a conversar com a mãe pelo Skype, com a irmã. Então, assim, foi uma coisa... Fiz ele conhecer os meus pais, né? Porque eu falei, não, você é um psicopata. Pelo menos os meus pais sabem a quem recorrer. E aí foi. Aí, gente, eu fui pra lá, foi uma experiência maravilhosa. Mas, na realidade, Giovanni não queria nada sério. Ele queria brincar, né? Mas uma coisa bacana que nasceu dessa relação foi uma amizade que nós temos até hoje. Nós temos uma amizade muito legal, muito bacana. Então, assim, eu sou muito feliz por isso, porque a gente conseguiu dar continuidade à amizade, que pra mim é essencial. Enfim, aí não deu certo, não queria nada com nada, fui lá, passei uns 8 dias lá, voltei pro Brasil. E quando voltei pro Brasil, fui direto pro site, porque eu não tirava aquilo na minha cabeça que eu queria italiano. E entrei nesse site bem nesse dia, que tinha acabado de chegar. Tinha um dia que eu tinha chegado da Itália. Tinha um cara, um italiano, que vivia entrando no meu perfil e mostrava lá o perfil dele. Fulano de tal entrou no teu perfil. E ele entrava e saía continuamente e não falava nada. Até que peguei, fui super cara de pau e falei assim, tchau, como está aí? Né, que é, oi, tudo bem? E dali a gente começou a falar. E a gente começou a falar todos os dias. Eu descobri que ele era uma pessoa maravilhosa, que era uma pessoa muito querida, muito atenciosa. E aí eu me via, meus finais de semana, passando 12 horas na frente do computador contínuo, conversando com ele. Então ali eu tinha oportunidade, né, de falar um pouco de mim, da minha família. Ele até conhecia a minha família pelo Skype, eu via a família dele pelo Skype. Ele tinha me falado que ele tinha tido uma relação, 4 relações, né, sérias, mas a última tinha sido com a mãe da filha dele. E que não deu certo porque ela tinha traído ele e tinha jogado ele pra fora de casa. Ele ficou uma semana morando na rua e aquilo me tocou muito. Eu falei, gente, que mulher louca. Assim, eu já peguei um ódio grande dela, sabe? E também eu falei pra ele, eu falei, olha, bacana que você tem uma boa relação com as outras mulheres que você teve, né? Inclusive ele tinha até uma boa relação naquele momento com a mãe da filha dele, mas ele falava que era uma relação muito superficial, que tipo era uma relação de oi, tchau, e conversava sobre o problema da criança. E que quando a criança tinha que ir, o final de semana era com ele, ela deixava a criança no portão, ela nem entrava na casa. Então, assim, era uma coisa muito superficial. Porque eu fui honesta, gente, eu peguei e falei, olha, eu não sou tão moderna assim, né? Eu não espere de mim eu ter amizade com as suas ex-mulheres, porque isso, né, não faz parte de mim. Enfim, gente, essas conversas duraram 4 meses. E eu falei assim, olha, daqui a 4 meses eu vou ir até a Itália pra te conhecer, né? E 4 meses, lembro que isso foi no dia 11. No dia 11, 4 meses depois, eu estava botando meus pés na Itália. Gente, foi um sonho, porque assim, ele era da Sicília, morava numa cidade que se chama Palermo. Gente, é uma cidade com aqueles palácios, sabe, dos anos 700, 800, uma coisa assim, que a gente não vê em São Paulo. Então era uma coisa surreal, era uma coisa de filme, era uma coisa de filme. E era tudo muito mágico, ele era muito gentil, ele era um homem perfeito, Passei um mês lá, na casa, na realidade, ele morava na casa de uma ex-mulher dele, antes da mãe da filha dele,
que ele falava que tinha uma boa convivência, que eles eram amigos, já tinham mais de 10 anos que eles tinham se separado e eles se tornaram grandes amigos, e até então acabei aceitando, né? E a gente ficou nessa casa linda, maravilhosa, gente, maravilhosa, maravilhosa, que foi ele que projetou essa casa. Até então ele tinha me falado que aquela casa era dele também, né? Mas depois a gente descobre umas coisinhas. E aí ele me levava pra jantar todos os dias fora, ele falava, tesouro mio, sei bellissima, ti voglio un sacco di bene, ma sei bella, io ti voglio, io. Quando tu parti, non lo so cosa farò. Enfim, ele falava, fazia vários elogios, falava que não sabia o que queria fazer quando eu fosse embora, e um monte de história. Ok, sim, um mês acabou, voltei pro Brasil, voltei para o meu trabalho, e quando eu coloco minha cadeirinha de frente ao meu computador para trabalhar, eu recebi uma mensagem no Skype dele, falando que ele estava muito apaixonado e que estava me pedindo em casamento. Ai, até escorreu uma lagrimezinha naquela época. Bom, gente, vai ter a segunda parte desse vídeo, tá? Eu posto depois, pra isso não ficar muito longo, porque esse é o segundo vídeo que eu tô passando, que eu estou gravando, porque o outro que eu gravei tava muito longo e não consegui carregar no YouTube. Então, vem a segunda parte, tá? Dessa história. Então, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para as notificações e comentar e me dar sugestões de vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!